Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal. A conta que não fecha no GPA. O GPA está passando por um processo de turnaround desde 2022 e parece que ele foi finalizado, mas o mercado não acredita que ele conseguiu atingir o seu objetivo, que é manter a sustentabilidade da sua operação. Vamos entender um pouco desse caso aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, queria começar esse BTC News mandando um abraço para os alunos inscritos em dois cursos que vão começar hoje, dia 23 de fevereiro, aqui na BTC. Os alunos do General Business Program, que é o nosso curso completo de negócios para quem está ingressando no mercado de trabalho ou quer acelerar o início da carreira, tanto na base de finanças, valuation, estratégia, marketing, soft skills, assim como os alunos mais sêniores de tomada de decisão estratégicas do Strategy and Finance Program, que é um curso que tenta alocar toda a parte de conhecimento de finanças com estratégia para uma melhor tomada de decisão. Então, um abraço a todos os alunos que a gente vai começar a ministrar treinamentos a partir de hoje. E se você quiser ainda fazer parte desses dois cursos que vão começar hoje, ainda temos vagas abertas. Então, entre no nosso site www.btcompany.com.br e se inscreva no curso que é mais adequado ao seu momento de carreira. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o tema do BTC News, que é falar sobre o GPA. Esse caso aqui é interessante porque ele vai mostrar um pouco do que a gente aborda nos cursos da BTC, que a tomada de decisão de uma empresa, ela sempre precisa fechar em duas verticais fundamentais. Ela precisa fechar no aspecto financeiro e ela precisa fechar também no aspecto estratégico. Por que isso aqui é interessante? Porque o GPA é um caso clássico que eu venho acompanhando aí nesses últimos anos, que mostra que a tomada de decisão financeira lá atrás, a princípio, fazia muito sentido, mas o lado estratégico ia começar a ficar vulnerável. E vamos entender o que aconteceu aqui dentro desse caso. Então vamos lá. Vou começar aqui falando para vocês da notícia do dia 9 de setembro de 2020. O GPA, Grupo Pão de Açúcar, ele tinha várias operações, né? Então ele tem a marca Pão de Açúcar, Extra, Açaí, tinha lá a operação na Colômbia do Grupo Êxito, enfim, era um grupo bem diversificado. Legal, né? Quem que era o controlador? Quem que é o controlador, né? É o Cassino, né? Uma empresa europeia. Perfeito. O que aconteceu? Lá em 2020, 2021, o mercado começou a ter uma demanda muito forte em operações de atacarejo, que são aquelas lojas gigantescas onde você pode comprar bastante produto em volume, que atende tanto pessoas físicas quanto pequenos e médios negócios. Perfeito, né? E o Grupo Pão de Açúcar, ele tem uma operação dessa que era o açaí. Então, o que eles perceberam? Se existe uma demanda muito grande de investidores querendo colocar dinheiro em operações pure play de atacarejo, a gente tem o açaí. Então o que a gente pode fazer? A gente pode separar a operação do açaí do grupo Pão de Açúcar e fazer a listagem das ações no mercado. E aí vai ter uma demanda muito grande, né? Dos investidores querendo comprar a ação do açaí, porque eles não querem comprar a ação do grupo Pão de Açúcar, que tem outros ativos misturados que eles não querem na sua carteira. E eventualmente o valor do açaí fora da estrutura do GPA pode ser até maior do que dentro da estrutura do GPA. E aí o que aconteceu? Ó, açaí fora do GPA, Pão de Açúcar aprova cisão e pedido de IPO para atacarejo. Então, qual era a ideia? A ideia era fazer o que a gente chama de destravamento de valor. Um ativo, às vezes, ele tem um valor muito maior fora da estrutura do grupo do que dentro. Perfeito, né? E aí, eles fizeram, de fato, essa operação lá em 2021. Notícia aqui do dia 20 de fevereiro de 2021. A Açaí anuncia sua entrada na Bolsa. Neste ano, mais de 10 empresas lançaram ações. Deu certo esse destravamento de ações? De valor? Deu, tá? Quando você pega o valor somado depois da listagem na Bolsa do Açaí com o Grupo Pão de Açúcar, deu uma valorização aí em torno de uns 14% só no dia de estreia. Então, de fato, destravou o valor, tá? Beleza. E aí o Grupo Pão de Açúcar ainda tinha uma participaçãozinha, beleza, né? Só que aí o que aconteceu? Quando eles fizeram essa listagem, os acionistas do GPA ficaram com algumas ações do Açaí e ainda mantiveram as ações que eles tinham no GPA. Só que no somatório de tudo, 14% a mais aí de upside, né? Beleza. Só que vocês perceberam que não teve injeção de dinheiro no GPA, né? Só foi uma listagem, uma cisão e uma listagem direta ali, sem ter entrada de dinheiro primária ou secundária para os sócios aqui da companhia, né? Beleza, tá? Aí o que aconteceu? Bom,
Pro GPA, eventualmente, ter um pouco de dinheiro, dado que a partir de agora ele tinha que andar com as próprias pernas sem ter operação do açaí dentro do seu guarda-chuva, o que o Cassino pensou, que é o controlador? Olha, vamos injetar dinheiro no GPA via operação entre as duas empresas. E isso aconteceu no dia 15 de outubro de 2021. GPA vende 71 lojas do Extra para o açaí por até 5,2 bi de reais e deixa segmento de hiper. Então pegou todas as lojas lá do hipermercado do Extra, mandou tudo lá para sair, vai receber aí 5,2 bi. Foi o jeito que o Cassino viu, né, de injetar dinheiro no GPA. Por quê? Agora vamos lá, hein? Então a gente já viu que em termos financeiros essa operação fez bastante sentido. Legal. Qual que é o ponto estratégico? O ponto estratégico é que o GPA agora não vai ter mais a escala do açaí dentro da sua operação, certo? Porque o açaí, como é uma empresa de atacarejo, ela tinha um volume de compra muito grande com os fornecedores e isso eventualmente baixava o custo da mercadoria vendida e isso aumentava as margens tanto das marcas do Grupo Pão de Açúcar, né? Pão de Açúcar, Extra, etc., assim como também do açaí. Agora você já não vai ter essa escala a seu favor, beleza? Então essa é a desvantagem de você eventualmente fazer esse tipo de operação. E, na época, eu lembro que eu discuti com os meus alunos dos cursos que eu estava ministrando na época, que era o seguinte, eu falei, olha, essa perda de escala que o açaí trazia para o GPA vai dar problema. Por quê? Porque varejo é um negócio que depende de escala. Por quê? Porque ele trabalha com margens muito apertadas. Então, você precisa ter escala com os fornecedores para quê? Para você conseguir ter um custo mais baixo e ter prazos maiores de pagamento com os fornecedores. Porque se você tem uma margem baixa, você tem que ter um capital operacional enxuto para você conseguir ter um ROIC sustentável. Então, a escala é um negócio que é mandatório para quem trabalha em varejo. E o GPA estava perdendo boa parte da sua escala por causa da cisão do açaí. Será que isso ia dar problema no futuro? Vamos dar uma olhada? Então lá, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó, para quem está vendo, como que ficou a estrutura de endividamento do GPA depois da cisão do açaí. Então vamos lá, ó. Total de dívida bruta aqui, ó, 9 bilhões e 51. Mas como a empresa ela tinha um caixa gordo na época, 8 bilhões 274, ela tinha uma dívida líquida aqui bem baixinha de 777 milhões. O EBITDA de 2021 foi algo em torno de 2 bilhões 349. Beleza, então a relação dívida líquida sobre EBITDA, ela ficou em 0,3. Então estava tranquilo a parte de alavancagem da empresa? Super tranquilo, mas isso no final do ano da cisão, né? A partir dali a empresa tinha que começar a andar com as próprias pernas sem ter a escala aí do açaí. Vamos ver o que aconteceu aqui também em termos de fluxo de caixa? Olha que interessante, né? Em termos de fluxo de caixa, a empresa gerou 2 bilhões 728 de caixa operacional em 2021, que foi bem mais baixo que em 2020, mas também foi feita a cisão, beleza, então tranquilo. Tá? Esse é o fluxo de caixa operacional da empresa em 2020, ali no meio do ano da cisão, perfeito. Só que aí a gente já começa a ver alguns aspectos interessantes aqui da cisão aqui dessa operação do GPA. Primeiro, bom, houve uma redução aqui de estoques em quase 1 bilhão de reais, vocês estão vendo aqui, que contribuiu positivamente para o capital de giro, beleza, né? Só que em contrapartida, você teve uma redução muito forte na parte de fornecedores, 738 milhões. Isso daí ele impacta negativamente o capital de giro. Então você teve um impacto positivo, um impacto negativo, porque você tirou todas essas operações ali e mandou para sair. E aí o fluxo de caixa aqui ficou em 2 bilhões 728, beleza, né? Ok. Né? Vamos ver como que vai ser os próximos anos agora, né, com operação corrente. Vamos ver o que aconteceu. Então vamos lá, ó. 2022, agora só GPA sem açaí. Margem bruta. A margem bruta em 2021 tinha sido 26,7%. Caiu para 24,8%, uma queda de quase 2 pontos percentuais. Margem bruta caindo, ela tem algumas hipóteses de ter acontecido, né? Ou você teve um aumento de custo, ou você teve uma redução de preço, ou uma combinação dos dois, ou uma mudança de mix. A mudança de mix, a gente até vai descartar aqui, por quê? Porque a margem bruta do açaí, a princípio, era menor do que das outras operações do Grupo Pão de Açúcar. Então, quando você tira o açaí, por mix, a princípio, a margem bruta deveria subir. Beleza, né? Não foi o que aconteceu, tá? A parte de preço, a gente não tem informação aqui porque eles não divulgam isso para o mercado. Mas eu tenho a hipótese que boa parte da queda de margem bruta foi por causa de aumento de custo. Por que você acredita que possa ter sido isso, Aracaki? Vamos dar uma olhada? Então, vamos lá, ó.
Eu estou mostrando para vocês aqui, ó, fluxo de caixa das atividades operacionais. Vamos pegar aqui em 2022, ó. Vocês estão vendo que o fluxo de caixa, ele foi negativo, 216 milhões negativo contra 2 bilhões 728 positivo. Quais são as explicações? Bom, primeiro que o resultado em termos operacionais do GPA em 2022 foram muito ruins, beleza? E o capital de giro aumentou bastante. Como que ele aumentou? Ó, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, fornecedores aqui, ó, reduziu 332 milhões. Isso daqui me faz pensar que o GPA já não tinha mais aquele poder de barganha que ele tinha em conseguir aumentar prazo de pagamento com fornecedores e, por consequência, você piora bastante o capital de giro. Então, só aqui tem 332. Lembra que eles conseguiram aqui, ó, né? Eles tiveram uma redução de 738 aqui em 2020, mas foi porque eles tiraram, né, os fornecedores do açaí do balanço. Beleza. Aqui é só o fornecedor Pão de Açúcar. E mesmo assim eles tiveram que reduzir isso, ou seja, pagar mais rápido aí os fornecedores. E isso traz um impacto negativo aqui para a operação? Traz. A conta só fechou em 2022 por quê? Lembra que eles tinham vendido as lojas do GPA para o açaí. E o dinheiro entrou em 2022, tá vendo aqui, ó? Uma entrada aqui de 4 bilhões 560. Só que em termos operacionais foi negativo, mas como entrou 4 bilhões 560, a empresa teve uma sobra de caixa. E aí que ela fez? Começou a tentar reduzir o nível de alavancagem dela, dado que as taxas de juros estavam começando a disparar ali em 2021, 2022, né? Vamos ver o que aconteceu? Então, vamos lá. Nível de endividamento diminuiu pra caramba. Então, a dívida bruta, que era 9 bilhões e 51, caiu para 5 bilhões 862. Estão vendo aqui? No entanto, a posição de caixa da empresa também diminuiu muito. Era 8 bilhões 274 em 2021, caiu para 3 bilhões 752. Porque basicamente eles reduziram ali o nível de endividamento utilizando o dinheiro que veio da venda dos ativos e ainda teve que usar um pouco desse dinheiro para cobrir a operação, porque o fluxo de caixa operacional foi negativo. E então o que aconteceu? Dado que o EBITDA foi muito ruim em 2022, dívida líquida sobre EBITDA foi para 2,3. Olha que coisa, né? Depois eles ajustaram lá alguns resultados, aí foi para 1,8. Mas em relação a 0,6 que eles tinham em 2021, subiu bastante, né? E aí eles começaram todo um processo de turnaround. Para quê? Para começar a acertar a operação para ela se sustentar, pagar a dívida sem ter que, eventualmente, depender da escala que ele já não tem mais do açaí. E aí começaram todo um processo de redução de despesa, otimização operacional, etc., que é o que a gente está começando a discutir a partir de agora. Aí começou 2023. 2023 já estava vendo, né? O pessoal já estava vendo que iria dar problema. Por quê? Porque o turnaround ele demora, né, para ter os resultados e a empresa estava com nível de endividamento alto. Como que você faz se a sua operação não gera caixa e você tem uma dívida para pagar? Aí você usa algumas alternativas. Essa daqui foi a primeira, ó, dia 19 de junho de 2023. GPA vende mais 11 lojas e coloca 330 milhões no caixa. Basicamente, eles pegaram vários imóveis que eles tinham, as lojas do Pão de Açúcar, venderam para um fundo e aí começaram a pagar aluguel para o fundo e aí o fundo, obviamente, vai depositar esse dinheiro na conta do GPA. Beleza. Então, ele fez uma troca ali de ativo para conseguir vender os imóveis para o fundo e aí vira agora locatário desses fundos aí, mas recebe 330 milhões no caixa, né? Essa foi a primeira coisa. Segunda coisa, o Cassino, ele vendeu a operação da Êxito, que o GPA tinha uma participação. Só nessa venda, o GPA levantou 790 milhões. Então, beleza. Vocês viram que foram só alternativas de negócios fora da operação principal para você conseguir levantar caixa em 2023. Vamos ver o que aconteceu? Então, lá, ó. Operação. A operação aqui, ó, a receita bruta, ela cresceu 11,3%, cresceu bastante, chegou a 20 bilhões 617 aqui. Em termos de margem bruta, ela se manteve ali de lado, era 24,8 a margem bruta, foi para 25, ou seja, mantiveram minimamente a operação que eles tinham desenhado em 2022 para 2023, e o EBITDA cresceu 13,9%, chegando a 1 bilhão 305. Tranquilo, beleza. Então, em termos operacionais, começou de fato a melhorar um pouco da operação. Em termos de fluxo de caixa, melhorou? Melhorou. Porque agora, aqui, ó, fluxo de caixa operacional, deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Vou mostrar para vocês que o fluxo de caixa que tinha sido negativo virou positivo, beleza? 907 milhões aqui. E aí vocês perceberam que eles conseguiram dar uma empurrada de 162 milhões nos fornecedores, beleza? Né?
não conseguem mais fazer aquela grande, né, aqueles grandes prazos que eles tinham antes, mas conseguiram dar uma empurrada aqui para melhorar um pouco desse fluxo de caixa, beleza? Tá? Aí o que acontece? Com 907 milhões, eles ainda, como tem muito ativo, eles precisam fazer investimentos, até porque eles tinham que reformular a loja, estavam reestruturando um monte de coisa lá, tiveram que fazer investimentos aqui de 726, então com 907 de caixa operacional, tendo que investir 726 na operação, quanto que sobrou? 181 milhões. 181 milhões não dá para pagar absolutamente nada de dívida, né? Daquela dívida lá gigantesca que a gente viu, né? Só que entrou 792 milhões aqui de dinheiro vindo da venda daqueles imóveis e que eu mostrei para vocês na entrada do Grupo Êxito também. E aí o que aconteceu? Como o custo financeiro do ano foi de 735 milhões, como eles não tiveram fluxo de caixa, né, mesmo com venda de ativos suficiente, eles não conseguiram pagar muita dívida aqui, então o caixa diminuiu bastante e eles conseguiram amortizar pouquíssima dívida. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. A dívida aqui, no final de 2022, era de 5 bilhões 862, beleza, né? Caiu bem pouco, 5 bilhões 274. Só que a posição de caixa caiu ainda mais. Lembra que já tinha caído pra caramba, né? Então foi de 3 bilhões 752 para 2 bilhões 971. E aí dívida líquida sobre EBITDA ficou em 1,7, né? Meio próximo do 1,8 que eles corrigiram lá de 2022. Muito porque o EBITDA subiu. O EBITDA subiu aqui de 1 bilhão 146 para 1 bilhão 300. Mas a gente já viu que a empresa já não conseguia mais, em termos operacionais, sozinha, fazer uma amortização de dívida mais relevante do que ela tinha feito lá atrás. Beleza, né? Aí entra 2024. Quando começou 2024, já saiu essa notícia aqui no dia 22/2 de 2024. GPA fecha lojas no fim de 2023 e altera plano de expansão. Eles tinham mandado para o mercado que eles iam abrir 300 lojas até 2024. Né? Vocês viram que se eles fizerem muito capex, não sobra dinheiro para fazer amortização de dívida. Então eles falaram o seguinte, olha, dado que a gente ainda não conseguiu acertar o fluxo de caixa nas nossas operações, a gente vai postergar essa abertura de 300 lojas que a gente tinha colocado como meta lá atrás, lá para 2026. Então 2024 a gente não vai fazer grandes expansões. Beleza, tá? E a gente viu pelos financials que nem dava para fazer mesmo, tá? E aí o que aconteceu? Começou o ano 2024 e já começaram as notícias ruins, né? Então, a reestruturação ainda afeta o resultado do GPA, notícia aqui de fevereiro. Aí saiu essa notícia em março aqui, ó, 14/3/2024. Grupo Pão de Açúcar levanta 704 milhões em oferta primária de ações para reduzir dívida. Então, eles tiveram que emitir ações para conseguir captar dinheiro no mercado para conseguir reduzir a dívida. Ou seja, eles já estavam vendo ali que em 2024 eles não iam conseguir acertar o fluxo de caixa operacional da empresa. E parece que isso não foi suficiente, porque eles ainda fizeram mais duas operações. Olha que legal. No dia 2 de maio de 2024, o Grupo Pão de Açúcar vende imóveis da sua sede administrativa em São Paulo por 218 milhões de reais. Aquele negócio, né? Você vende o imóvel para um fundo, recebe dinheiro e vira locatário aqui do fundo, né? Venderam até a sede, né? E aí, por último, no dia 27 de junho de 2024, o GPA vende postos por 200 milhões. Eu não sei se vocês já viram que alguns Pão de Açúcares e Extra têm alguns postos de gasolina. E eles venderam isso para o Grupo Ultra. Olha que interessante, né? Então venderam também os postos de gasolina que tinham lá nos supermercados. Então tava vendendo ativo, o que tinha para vender tava vendendo. E aí o que aconteceu? Terminou o ano 2024. E aí, quando terminou o ano 2024, o senhor falou assim: olha, já estamos terminando o turnaround. Aí o mercado olhou assim e falou assim: já está terminando o turnaround, né? Então vamos dar uma olhada aqui nos números de 2024. Então vamos lá, pessoal. Olha que interessante. A receita não cresceu. 4,6% aqui, ó, foi para 20 bilhões 0,48. É inflação. Beleza. A margem bruta subiu, hein? A margem bruta subiu de 26,4 para 27,5. Muito por causa de aumento de preço. Olha que coisa. E aí você vê isso com um crescimento muito baixo de top line. Lembra que eles estavam crescendo double digit. Agora já não está mais. Se você cresce pouco, a margem bruta aumenta, e você não teve um ganho de escala muito relevante nesses últimos anos, provavelmente foi por aumento de preço médio, né? Beleza. E aí o EBITDA aumentou? Aumentou 30% aqui. Então o pessoal olha aqui para o resultado de 2024 e fala assim, pô, legal, né? A empresa está crescendo menos, mas está com margens mais saudáveis, né? Mas lembra que o problema do GPA é fluxo de caixa operacional para amortizar aquela dívida de 5 bi que eles têm, né?
Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, ó, estou mostrando para vocês agora o fluxo de caixa. Então, ó, fluxo de caixa aqui em 2024 chegou aqui a 930 milhões, beleza? Só que diminuiu em relação a 2023. Eles já diminuíram muito o nível de investimento aqui, foi o menor dos últimos anos aqui. E mesmo o fluxo de caixa menos investimento, fluxo de caixa livre aqui da empresa foi só de 256 milhões. Só que o custo financeiro do ano foi de 595. Como que eles fizeram para fechar essa conta em 2024? Lembra que eles venderam um monte de coisa lá e ainda fizeram oferta, né, de 700 milhões lá de ações? Aí entrou 1 bilhão 828 com essas operações. Aí eles conseguiram pagar o custo financeiro e ainda sobrou um pouco de dinheiro para amortizar a dívida, beleza? Né? Diminuiu a dívida? Olha, diminuiu. Foi de 5 bilhões 274 para 4 bilhões e 22, beleza. O caixa que diminuiu também de 2 bilhões e 900 para 2 bilhões e 600. E como o EBITDA subiu, dívida líquida sobre EBITDA foi para 0,8. Foi aí que ele falou que a reestruturação estava chegando no final. Só que aí o mercado olha e falou o seguinte, então beleza, então quer dizer que em 2025, a princípio, eles vão continuar amortizando dívida com o fluxo de caixa operacional da empresa, certo? É isso que é o final da reestruturação, manter a operação gerando caixa sem depender dessas operações de venda de um monte de ativo para conseguir amortizar a dívida. É isso, né? Beleza. Aí veio 2025. 2025, pessoal, já no meio ali parecia que a coisa já estava desandando. Por quê? Saiu essa notícia aqui, ó. GPA interrompe a abertura de lojas, culpa da Selic, e passa a apostar no e-commerce. Quando você começa a culpar o mercado por alguma falha no seu plano de expansão, é porque está dando algum problema operacional. A gente ainda não tem os resultados fechados de 2025, mas a gente pode já entender o que aconteceu aqui só pegando o resultado dos primeiros 9 meses. Vamos lá? Então, beleza, ó. A receita continuou crescendo, inflação, 4,2% aqui, chegando a 15 bilhões 0,71 nos primeiros 9 meses do ano passado. A margem bruta continua em patamares altos, mas deu uma diminuída, 27,5 contra 27,7. Ou seja, a princípio, se não houve aumento de escala, o custo está o mesmo, a princípio eles ainda estão trabalhando com preço alto, por isso que o crescimento está baixo, né? O EBITDA aqui, ó, cresceu quase nada. Tá? Foi de 1 bilhão 166 para 1 bilhão 240. Legal, tá? Aí, vamos pegar aqui, ó. Então, em termos operacionais, a operação está andando de lado, tá? Em termos aqui de resultado, uma coisa interessante que os analistas já estão vendo é que o resultado operacional ele não é suficiente para pagar o custo financeiro da dívida. A gente consegue ver isso vendo esta linha aqui, ó. Vamos pegar o EBIT do terceiro trimestre de 25, ó. O lucro operacional antes do resultado financeiro foi de 47 milhões. Beleza, isso só no terceiro trimestre de 25. Olha quanto que eles tinham que pagar de despesa financeira: 443. 443, com uma geração aqui de lucro operacional antes de resultado financeiro de 47 milhões. Então a operação não gera lucro suficiente para você pagar os juros. Olha que coisa, né? Vamos pegar aqui o fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa operacional subiu. Por algum motivo qualquer, eles conseguiram ainda empurrar bastante prazo com o fornecedor. Mas eu suspeito que isso daqui já está causando alguns problemas operacionais para a empresa. Por quê? Vocês estão vendo que o estoque diminuiu 106 milhões aqui? Por que que esse estoque diminui no final do terceiro trimestre, que é onde você compõe bastante estoque para você conseguir eventualmente ter um estoque forte no último trimestre, dado que é o trimestre de maior venda do varejo, né? Provavelmente pedindo bastante prazo para alguns fornecedores começaram a fornecer menos para o GPA. Falaram assim, olha, com esse prazo aqui, ou eu não te forneço, ou vou te fornecer muito menos do que eu fornecia, porque eu vou buscar alguma outra alternativa de mercado. E aí é incomum você ter uma redução de estoque muito forte no final do terceiro trimestre. Apesar do prazo médio de estocagem dele ser uns 46 dias, é incomum isso acontecer. E aconteceu, tá? Então, como você teve, né, mais prazo e menos estoque, provavelmente eles estão tendo problemas ali nas negociações com os fornecedores. Mas pelo menos o capital de giro aqui no final ali do terceiro trimestre de 25 ficou bonito, né? Quando você pega os últimos 12 meses, houve uma geração de caixa de 1 bilhão 419 contra 1 bilhão e 25, né? Dos primeiros 9 meses ali, last 12 months do terceiro trimestre de 24. Só que o nível de capex aqui já está baixíssimo, 75 milhões, fluxo de caixa livre de 744. Beleza, é esse que é o dinheiro que eles têm para pagar a dívida. Só que só o custo financeiro é de 806 milhões. Então, se o custo financeiro é 806 milhões,
A geração de caixa livre não é suficiente para pagar esse custo, muito menos para sobrar dinheiro para você amortizar a dívida. Então, qual foi o nível de endividamento da empresa aqui? Se manteve constante. Era 4 bilhões 316, continuou 4 bilhões aqui 36. Ah, diminuiu, era cá, que diminuiu. Mas olha quanto que diminuiu o caixa. O caixa diminuiu de 2 bilhões 289 para 1 bilhão 348. Tá? E aí, dívida líquida sobre EBITDA já começa a subir, porque você já começa a ter menos caixa e a dívida líquida agora começa a aumentar. Aí que o mercado começa a se questionar. Pô, o pessoal lá da gestão do GPA falou que o turnaround acabou. Só que a gente está vendo que se acabou, a empresa não consegue andar com as próprias pernas, porque a geração de caixa operacional da empresa não é suficiente para pagar o custo da dívida e amortizar a dívida. E a operação não consegue gerar lucratividade mínima para pagar o custo da dívida. E aí, o que a gente vai fazer? Já vendeu até a sede, não tem mais ativo para fazer. Fez um follow-on lá atrás, né? Levantou 704 milhões, não vai conseguir fazer follow-ons com esse tipo de resultado no mercado. O que o GPA vai fazer? Né? E aí, o que aconteceu? Começou a surgir aí o pânico no mercado. Notícia do dia 19 de fevereiro de 2026. GPA cai cerca de 10% na sessão e acumula perda de 23% em 2026. Por quê? Porque o pessoal percebeu, com o resultado do terceiro trimestre, que vai assim, cara, se eles falaram que acabou o turnaround, ferrou. Porque agora não tem ativo para vender e eles não conseguiram fazer a operação gerar caixa suficiente para conseguir manter a sustentabilidade de médio e longo prazo da empresa. E agora a gente entra na notícia principal para a gente ver o que o Brasil Journal está falando aqui nessa notícia sobre tudo isso que a gente viu aqui do GPA. Vamos lá? Na contramão da valorização da bolsa, a ação do Grupo Pão de Açúcar já desaba 25% este ano. O papel chegou a avançar 45% no ano passado, impulsionado pela expectativa de que novos acionistas pudessem dar novos rumos ao negócio e tirar a empresa do impasse financeiro. Mas o otimismo passou. O GPA tem uma das maiores vendas a descoberto da bolsa, o equivalente a 20% do capital. É a operação short, tá? Um monte de gente apostando que a ação vai cair. O problema central do GPA é a sua queima de caixa. Segundo um executivo próximo à companhia, faz 50 meses que a geração de caixa é insuficiente para pagar despesas diversas e os custos da dívida, que somam 4 bilhões de reais no fim de setembro, o último TRI reportado. Pessoal, nem precisa ser ali algum executivo próximo da operação, né? Eu mostrei para vocês aqui com os financials que isso de fato está acontecendo, né? Vamos lá. O fluxo de caixa livre operacional melhorou em 2025, chegou a 744 milhões de janeiro a setembro, ante 365 milhões nos 9 meses anteriores. Mas o custo financeiro comeu tudo, ficou em 806 milhões, como a gente viu lá no resultado dos primeiros 9 meses de 2025, né? Vamos lá. O fluxo de caixa também tem sido insuficiente para cobrir despesas que somaram 718 milhões de janeiro a setembro, incluindo processos trabalhistas, acordos tributários, gastos com fechamento de lojas e honorários de advogados. Faltaram 780 milhões para a conta fechar. Em 2024, o rombo tinha sido maior, 1 bilhão de reais. O GPA classifica a maior parte dessas despesas como não recorrentes, mas segundo outra pessoa com conhecimento do assunto, a maior parte desses desembolsos deve se repetir por anos, né? Então é não recorrente, mas vai se repetir, né? A empresa passou por sucessivas mudanças de conselho no ano passado. Além disso, nos últimos 4 meses, teve 3 CEOs. O atual, Alexandre Santoro, assumiu no início de janeiro, em substituição a Rafael Ruzovski, e o CFO, que ocupou o cargo de forma interina desde a saída de Marcelo Pimentel em outubro. Então, outubro até agora já teve 3 CEOs. Olha que coisa, né? Vamos lá. Diversas pessoas que conhecem os números da empresa disseram ao Brasil Journal que a solução para equilibrar as contas passa necessariamente por um aumento de capital. Entre 500 e 700 milhões, o GPA vale hoje algo em torno de 1,5 bilhão de reais na bolsa. É aquele negócio, né, pessoal? A empresa não consegue pegar mais dívida porque ela já está bastante endividada. Ela já fez follow-on. Já fez uma emissão de ações lá no passado. Já vendeu praticamente todos os ativos disponíveis para conseguir levantar caixa. E ainda não conseguiu resolver o resultado, a operação. O que vai ter que fazer? Vai ter que chamar os acionistas de novo. Se os acionistas não injetarem dinheiro, a empresa vai para o buraco.
né? Abre aspas. Os cortes de custos ajudam, mas sem uma injeção de recursos, o negócio não para em pé, diz o executivo próximo à companhia. Um aumento de capital também poderia diluir a participação do Cassino. Hoje, o segundo maior acionista com 22,5% do capital e que busca um comprador para sua posição. Mas a visão predominante do GPA hoje, segundo duas pessoas próximas ao varejista, é de que o aumento de capital só deve ser discutido mais adiante, depois de mais ganhos operacionais que ainda podem ser obtidos. Abre aspas, ainda tem muito mato alto para cortar, disse uma dessas fontes. Faz sentido? Por quê? Porque na hora que você chama mais capital com uma empresa muito ruim, o risco é alto. Então, eventualmente, você vai ter que abrir muito mão de participação para você conseguir captar dinheiro no mercado. O que esse pessoal está falando é o seguinte: ó, melhora o resultado para você ter uma expectativa melhor da operação no futuro, para na hora que a gente for fazer uma nova injeção, vai ser no valuation melhor. Basicamente é isso que ele está falando aqui. O problema é saber se vai dar tempo, né? Vamos lá. O que é o mato alto? Vamos lá. Um executivo de dentro da companhia disse que os gastos com consultorias e tecnologia estão dimensionados para o GPA que existia antes da cisão do Açaí e da venda de outros negócios não core e que faturava mais que o triplo dos 20 bi que fatura hoje. Então a empresa teve uma redução abrupta de receita bruta, mas está gastando como se gastasse lá atrás, né? A companhia tem gastos impactantes com advogados e consultorias, também porque carrega passivos de outras épocas. Ela tem que se adequar à nova realidade, disse esta fonte. Na operação, o diagnóstico é de que é preciso melhorar as lojas atuais em vez de abrir novas e concentrar a operação em São Paulo, Rio e Brasília, onde o mercado-alvo é maior. Abre aspas. O CAPEX, obviamente, não pode ser zero. São necessários investimentos de sustentação para as lojas, mas também está claro que é possível otimizar e ser mais disciplinado, disse uma fonte. Esta é a missão do novo CFO, Pedro Albuquerque, ex-Kraft Heinz e Rumo, contratado no início de fevereiro. Ele e Santoro trabalharam juntos na velha ALL de 2010 até 2014. Então vamos ver se essa galera aí vai conseguir dar jeito aí no GPA. Finalizando. Além disso, o GPA precisa resolver um passivo tributário que somam cerca de 16 bilhões de reais. Apenas 2 bilhões estão provisionados e existe uma dúvida sobre o que pode ser negociado. Caramba, meu, tem uma bomba relógio de 16 bi dentro do balanço, hein? Fora do balanço, aliás, né? Em 2024, a empresa fez um acordo com o governo de São Paulo para quitar débitos de ICMS. Conseguiu um desconto de cerca de 80% para a dívida de 3,6 bilhões de reais, abre aspas. Do jeito que está, ninguém consegue modelar quanto que vale o pão de açúcar. Fica difícil atrair investidores, disse um executivo. Faz sentido, né? Uma assembleia está marcada para o dia 27 de março e uma das pautas é a eleição do novo conselho. Por enquanto, segundo duas pessoas próximas à varejista, o grupo Coelho Diniz, o Cassino e o Silvio Tini, o terceiro maior acionista, com cerca de 12%, estão alinhados e continuando assim, devem ter a maioria das cadeiras. A empresa precisa de paz para focar na operação, disse um acionista. Muito interessante, né, pessoal? Então, para resumir, uma das coisas muito interessantes desse caso do GPA, que dá para trazer bastante discussão para os cursos, né? Acho que eu vou levar umas discussões de GPA para as turmas do Strategy and Finance, né? Que é o quê? Tomar de decisão. Fazia sentido você fazer a cisão do Açaí lá atrás, para você fazer o destravamento de valor, em termos financeiros, sim. No entanto, você vai perder toda a escala que o açaí trazia para o GPA e, por consequência, isso vai ter alguns impactos em capital de giro e em margens operacionais. Isso deu problema no médio e longo prazo da empresa? Deu muito problema. Tanto problema que a empresa não conseguiu se reestruturar para trabalhar com uma operação com muito menos escala e ser sustentável em termos de endividamento e em termos de resultado operacional. O que ela vai fazer agora? Agora não dá para desfazer a cisão, não tem mais o que fazer. Já vendeu todos os ativos que tinha disponíveis para conseguir ter caixa, para conseguir rodar a operação nesse meio tempo de turnaround. O turnaround, a princípio, acabou. E a empresa não é sustentável em termos financeiros, como eu mostrei para vocês. O que vai acontecer? Vão fazer uma nova injeção de capital da empresa? Vão. Mas se não resolverem um problema operacional da empresa, infelizmente você vai estar só postergando um final que todo mundo já está desenhando, se não houver uma mudança radical em termos operacionais. Vamos ver o que vai acontecer. Tá surgindo aqui, pessoal, alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.